Bom, gente, boa noite, bem-vindas. Eu sou Mariana Schmidt, sou ginecologista, sou especialista em fertilidade aqui na OIA. A gente sempre fica super feliz em receber vocês aqui, seja presencial, seja online. Então, bem-vindas. Nosso papo de hoje, ele, é claro, tem como origem esse convite que o mês de outubro nos faz a pensar em saúde feminina, em saúde das mamas, mas a nossa discussão vai um pouco para além disso também. Eu queria saber se vocês estão vendo a minha tela cheia, compartilhada. Alguém pode me dar um ok, só para saber se está tudo certo? Certinho, doutora. Obrigada, Gal. Vamos seguindo então. Bem, como eu falei, o tema da nossa conversa hoje traz justamente esse título, né? Saúde preventiva, um papo além do Outubro Rosa. O nosso ponto aqui é usar justamente esse mês como uma recordação, uma lembrança para a gente olhar para a nossa saúde, mas não só de uma maneira pontual, e sim de uma maneira mais global e contínua. Então, vamos falar de prevenção, né? E quando a gente fala de prevenção, essa frase do Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, eu considero ela muito potente, porque ela nos faz refletir sobre o quão importante é cuidar das mulheres, cuidar da saúde desses corpos femininos. Porque uma vez que a gente atende com excelência essas pessoas, essas mulheres, e cuida da saúde da mulher com excelência, a gente está cuidando do bem-estar físico, mental, do bem-estar social, do bem-estar, na verdade, de todo um presente, toda uma sociedade e também do futuro, das gerações futuras, que, no fim das contas, serão justamente carregadas por essas mulheres que estão sendo cuidadas agora. Então, aqui na OIA, a gente sempre tem esse olhar super cuidadoso e atencioso com justamente nós que temos corpos femininos. E então, hoje, o ponto da nossa conversa é justamente essa questão do Outubro Rosa, trazendo o câncer de mama como foco, né, nesse mês. E quando a gente pergunta, nossa, será por que existe um mês inteiro para a gente falar sobre um tipo de câncer, né? Da onde vem isso? E esse slide, essa tabela aqui, ela traz justamente a dimensão da importância desse câncer na vida, justamente, das mulheres. Esses dados são aqui do nosso Instituto Nacional de Câncer, são dados de 2020. E aqui facilmente a gente consegue ver a prevalência, né, a incidência, na verdade, de novos casos de câncer em mulheres e o quão importante é a parcela ocupada pelo câncer de mama. Ou seja, o que essa tabela quer dizer? De todos os casos novos de câncer que aconteceram em mulheres em 2020 no Brasil, 30% foram na mama. E na sequência a gente consegue ver como a porcentagem cai nos outros órgãos, né, nos cânceres de outros locais do corpo. Então, ok, né, entendemos que o quão importante isso é no Brasil. E é claro, não só no Brasil, isso também se reflete no mundo. Aqui a gente consegue ver a dimensão no mundo. Então, de toda a população mundial, naquele mesmo ano de 2020, apareceram 2,3 milhões de novos casos de câncer de mama no mundo, sendo que 700 mil levaram à morte naquele ano. Então, a gente já entendeu a importância e a dimensão dessa doença para nós mulheres. E aí vem uma pergunta. Ok, já entendi que é importante, a gente está aqui justamente pelo gancho do mês do Outubro Rosa, que é reservado para falar dessa doença. E aí, será que eu tenho que me preocupar? Então, aqui a gente elenca grupos que devem se preocupar. E já de cara a gente se depara com pessoas do sexo feminino. Então, é claro, o grande fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Não apenas, mas ser mulher. Isso é um ponto que vai nos convidar a sempre olhar para as nossas mamas com atenção. Mas, não só isso. Alguns outros pontos podem fazer a gente ter ainda mais cuidado e mais preocupação com essa chance de ter algum problema de saúde de mama, né? E algum câncer de mama, na verdade. Então, a idade acima dos 50 anos, algumas questões hormonais ao longo da vida, tipo não ter uma gestação até antes dos 30 anos, ou menstruar muito cedo, antes dos 12, ou entrar na menopausa muito tarde, depois dos 55, isso são alguns fatores. Outros fatores também é a questão, as questões familiares, né? Então, se a gente tem uma parente de primeiro grau que teve câncer de mama jovem, assim, e isso, do nosso ponto de vista, é ali antes dos 50, 45 anos, isso é um ponto de vista importante, isso é um ponto importante. Então, o que é, só para a gente lembrar, parente de primeiro grau? É principalmente nossa mãe,
nossa irmã e nossa filha. Então, isso é o parentesco de primeiro grau. No consultório, é muito comum eu receber mulheres que me falam: olha, tem história de câncer na família. E aí, quando a gente vai perguntando e entendendo, a gente percebe que, na verdade, esse câncer de mama foi, por exemplo, a avó com 60 e poucos, 70 e poucos anos. Nesse cenário em que não é mais uma parente de primeiro grau e que o câncer apareceu após os 50, isso nos deixa um pouco mais tranquilos, perde-se um pouco o peso da chance do câncer daquela familiar ser de origem genética e tá sendo trazido de geração em geração para a mulher que está na minha frente, tá? Então isso é um ponto que é muito comum, essa dúvida. Da mesma forma, ainda falando de família, ter um familiar de primeiro grau do sexo masculino com câncer de mama. Sim, homens também podem ter câncer de mama. É um evento muito mais raro, por vezes muito negligenciado, porque por não saber ou não achar que tem como ter alguma coisa maligna na mama, às vezes alguma nodulação nos homens é passada despercebida ou tratada sem muita importância. Mas sim, um pai, um irmão, um filho, né, os parentes de primeiro grau com alteração, câncer de mama, sim, isso é preocupante. E além disso, dessa parte genética e hormonal, outras coisas relacionadas ao estilo de vida. Então, estar acima do peso, não praticar nenhuma atividade física, ter uma ingestão alcoólica considerável e fumar são também fatores de risco para o câncer de mama. Ou seja, eu acho que aqui a gente pode já entender e até talvez desmistificar que o câncer de mama ele não tem uma origem única, né? Os caminhos para desenvolver um câncer de mama envolvem fatores de hábitos de saúde, pode envolver fatores genéticos, podem envolver fatores hormonais e de saúde reprodutiva ao longo da vida. Então, isso é importante para a gente, às vezes, desmistificar aquele medo que a gente tem ou a tranquilidade que a gente tem em achar que é algo puramente genético. Bem, a gente já entendeu que é frequente, a gente já entendeu que deve estar atento e se preocupar. E com o que se preocupar? Ao que estar atenta, né? Essa imagem, ela ilustra muito bem algumas alterações que podem acontecer na mama, dessa campanha Know Your Lemons, que é ótima. E ela mostra alguns sinais que podem aparecer na mama e que, é claro, vão ser um super convite para que você procure um ginecologista, enfim, para ser examinado, né? Então, uma área na pele da mama que esteja grossa, ou uma área na pele da mama que esteja sendo repuxada para dentro, um mamilo que era normal e começa a descascar, uma região avermelhada, quente, ou uma secreção através do mamilo, principalmente se essa secreção for como água, bem cristalina, ou se for sangue, claramente sangue, feridas na pele, como úlceras, ou saliências, nodulações que aparecem, veias que estão salientes, o mamilo que era para fora e começa a entrar para dentro da mama, uma alteração na pele que fica com aspecto de casca de laranja, como se a gente conseguisse ver os furinhos, os poros, e também, é claro, numa palpação, o temido e conhecido nódulo ou caroço, né? E por que eu falo temido ou conhecido? Porque quando uma mulher é quem percebe o câncer de mama, em 90% dos casos, ela percebeu por conta de um nódulo, né? Então, para quem não tem ali a parte técnica, enfim, ou para quem mesmo não se informa do jeito que a gente está fazendo aqui hoje e entende outros sinais que podem aparecer, entende apenas o nódulo, né, como problema, e através da palpação de algum nódulo estranho na mama, às vezes procura o atendimento. Bem, então, diante dessa importância, né, do câncer de mama, nasceu essa campanha chamada Outubro Rosa. A história dela, de uma maneira aqui breve para a gente entender, começou tudo com uma ex-primeira-dama americana que foi sobrevivente do câncer de mama. Então, lá em 1985, os Estados Unidos fizeram a primeira campanha contra o câncer de mama em 1992. E essa campanha chegou ao Brasil em 2002. E a partir de 2008, esse movimento sim disseminou pelo país. E hoje tem essa dimensão que a gente conhece, né? Faz a gente estar aqui hoje, muitas empresas, enfim, mudam a cor do uniforme nesse mês, imóveis, prédios mudam as cores justamente para nos convidar a nos conscientizar sobre esse assunto. E aí vocês podem se perguntar, ok, o que eu posso fazer por mim mesma, né? Posso fazer o autoexame? Esse autoexame posso, não posso fazer? É bom, é ruim? Isso já foi muito discutido no passado e até recomendado. E aí a gente começou a tentar entender quais eram os benefícios de fazer esse autoexame e se percebeu que também talvez pudessem existir pontos negativos quando as mulheres se autoexaminavam e ficavam apenas com isso como um guia, como um norte.
Por quê? Justamente. Então, em 1950, surgiu esse autoexame. E o que foram percebendo ao longo do tempo? Na década de 90, alguns estudos mostraram que examinar a própria mama, no fim das contas, não reduziu o número de mulheres que estavam morrendo de câncer de mama. E aí o que se percebeu? Que muitas vezes as mulheres, ao serem convidadas, e aí tinha até tipo uma recomendação: examine sua mama no banho, uma vez ao mês, em movimentos circulares, tal. O que na verdade se percebeu? Que muitas vezes as mulheres procuravam atendimento muito preocupadas por questões que não significavam qualquer problema de mama, ou seja, em mulheres com mamas plenamente saudáveis, e por vezes também a falta do conhecimento técnico, né, para ter essa destreza em detectar algo que é normal ou não, fazia com que mulheres fizessem seu autoexame, achassem que estava tudo normal e no fim das contas não estava. Então, a gente mudou um pouco a ótica desse olhar sobre a própria mama. Ao invés de ser a responsável praticamente pelo seu exame de mamas e fazer o autoexame regularmente, a gente convida hoje as mulheres a serem mais conscientes sobre a saúde das suas mamas, né? E o que isso significa? É entender que a mama também é um órgão dinâmico e tem uma ciclicidade. Então, na TPM tende a ficar mais inchada, mais doída, isso é muito comum. Que a dor costuma ser mais na região próxima à axila. E que sim, você é convidada a palpar a sua mama, entender, né, o relevo dela, a textura e tudo mais, mas que isso não seja uma rotina, um compromisso, né, de sempre se examinar, por exemplo, e sim que eventualmente você palpe e conheça, ok, ela tá aqui no padrão dela, no jeito dela, para que caso sim você note alguma coisa que seja muito discrepante, isso faça você se dirigir até um profissional para ser examinada. Bem, então a resposta é autoexame, não mais. Agora, diagnóstico precoce, sim. Então, ser consciente sobre a sua própria mama, entender como ela é, como ela funciona, e, numa suspeita de alguma alteração, ir precocemente procurar um atendimento. E aí, a campanha do Outubro Rosa, né, é um momento em que fala-se muito justamente desse exame, que é a mamografia. Então, assim, a mamografia, ela é o grande exame de rastreamento de câncer de mama, né? A mamografia, a gente sempre associa isso com idades mais velhas, né? Então, bom, 40 anos já não é mais tão velho, né? Mas justamente com mulheres que a gente pensa assim, mamografia, às vezes a gente pensa em mulheres acima de 50 anos apenas, né? Mas, na verdade, a gente tem 3 sociedades aqui no Brasil que recomendam a mamografia a partir dos 40. Tá? Então, a mamografia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, ela deve ser feita todos os anos, a partir dos 40 anos de idade. E aí vocês podem se perguntar, bom, mas não era a partir dos 50, né? Justamente aquilo que eu estava falando. Pelo Ministério da Saúde, o protocolo do nosso Ministério da Saúde é que ela seja feita a cada 2 anos, a partir dos 50 anos de idade. E vejam, gente, aqui não tem bem um certo ou um errado. Quando a gente fala de políticas públicas de saúde, em um país como o Brasil, de dimensões continentais, pensar em custo-efetividade é uma realidade. Então, diante desse cenário nacional, o Ministério da Saúde tem essa recomendação. Agora, sempre que possível, e é o nosso ponto de vista aqui também, fazer uma mamografia a partir dos 40 anos anualmente é o que faz mais sentido. Então, a mamografia, ela faz o rastreamento, ela procura, né? Ela mapeia o problema. O diagnóstico, é claro, ele só é selado, ele só é fechado no que a gente chama de anátomo patológico. É quando a gente tira um pedacinho e manda para o microscópio para ser analisado, tá? E ao redor da mamografia também surgem alguns rumores, né? Enfim, algumas questões. E, por vezes, a gente observa que muitas mulheres ficam muito tempo sem fazer no nosso país. E será por quê? Por que algumas mulheres ainda não realizam mamografia ou ainda não realizam com regularidade? Bom, uma é aquela posição de talvez preferir ficar naquele ponto em que eu prefiro não saber se tem algum problema, eu estou me sentindo bem, não deve ter nada, prefiro não descobrir. Um outro ponto no nosso país é uma realidade, a dificuldade de acesso, a demora para agendar, a falta de informação, como isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então, justamente, isso são pontos que afastam as mulheres de fazer a mamografia. E às vezes também o medo da dor. Isso é uma outra coisa até que não tá aqui, mas no consultório eu escuto muito. Ai, tem que fazer mamografia, né? Que na mente da paciente já vem um exame muito doloroso. De fato, não é um exame super confortável. Né? A mama, ela é prensada mesmo para que aquela foto
possa ser feita com qualidade. Então, não é um exame, que é tão confortável para ser feito, mas ele é muito importante. E quando a gente pensa, eu sempre convido vocês a pensarem, né, bom, você vai fazer esse exame uma vez no ano e depois só ano que vem, né, são alguns minutos de desconforto por um rastreamento de qualidade. Eu acho que isso faz a gente ter menos receio da mamografia. Bom, então, até agora, né, a gente está aqui falando justamente por conta do Outubro Rosa do câncer de mama. Eu acho que a gente entendeu a frequência dele, a importância dele no Brasil e no mundo, como ele é responsável, ele é a principal causa de mortes por câncer em mulheres no Brasil e no mundo. A gente entendeu os sintomas, a gente entendeu que a gente deve ter um conhecimento da própria mama para que a gente possa procurar um atendimento, né, quando surgir algum problema. E agora, né, já voltando ao que eu comecei falando lá no início, justamente essas campanhas elas nos convidam a prestarem atenção em pontos determinados da saúde em determinados meses, momentos do ano. Mas aqui na OIA a gente tem sempre esse olhar da importância do autocuidado, né? E não só, na verdade, do autocuidado para além da mama, mas sim pela saúde como inteiro, e para além do mês de outubro, e sim o ano inteiro. Então, essa atenção com a mama faz parte, é claro, do nosso cuidado ginecológico, mas vai, é claro, para além da mama. Então, hoje em dia, né, a gente está aqui falando de rastreamento, de acesso a exames e tudo mais. Como que costuma ser hoje em dia a rotina de saúde de uma mulher? Então, geralmente, essa mulher ela vai até um atendimento ginecológico, né, para procurar cânceres ginecológicos, fazer esse rastreamento. Então, se tiver na idade, a mamografia e mais frequentemente, né, o Papa Nicolau, para procurar o câncer do colo de útero. E, além disso, um outro assunto que ocupa grande parte dessa conversa é também a preocupação com contracepção. Mas a gente é convidado a lembrar, né, e vocês são convidados a lembrar, e aqui na OIA nós sempre estamos olhando com uma ótica mais ampliada, que a nossa saúde vai para muito além desses dois pontos, né, a consulta ginecológica, ela ultrapassa muito isso. Então, para além desses dois pontos, como que deveriam ser todas as consultas que envolvem o cuidado com a saúde da mulher? A educação sexual, entender quais são os riscos, como a gente está exposta a contrair infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, fazer exames também, que podem ser feitos justamente para a gente procurar, para a gente rastrear essas doenças sexualmente transmissíveis. A gente também fala muito de contracepção, às vezes a vida inteira a gente escuta falar de contracepção e, por vezes, ninguém para e fala da ponta oposta do outro extremo, que é a parte reprodutiva, a parte da fertilidade. Então, aqui também a gente sempre está de olho nessa questão de prevenir a infertilidade, de tentar mapear, olhar com atenção, escutar com atenção alguma coisa na vida dessa mulher que possa ser um fator de risco para a fertilidade dela no futuro e justamente prestar esse aconselhamento, educar, ensinar sobre a nossa queda da fertilidade, sobre o nosso relógio biológico. Isso também deve fazer parte desse cuidado da saúde da mulher. E é claro, para todo mundo, essa reeducação do estilo de vida, né? Então, ter um olhar atento à alimentação, aos hábitos de exercício, enfim, toda essa questão da saúde da mulher. Então, além de rastrear câncer, nessa consulta também a gente vai ter o exame físico anual, que é importante, né? Então, para além de mamografia, ultrassom de mamas, o exame físico, palpar as mamas, palpar as axilas, faz parte do cuidado da saúde da mulher, tanto quanto uma mamografia, né? E é claro, a gente sempre tem trocas muito valiosas no consultório. É um momento em que, por vezes, a gente consegue abrir questões mais íntimas, questões da vida sexual, questões mesmo fora da vida até ginecológica, mas por vezes o ginecologista tem essa honra de ser o grande médico da saúde da mulher, e aqui no consultório a gente costuma ter trocas muito, muito valiosas, que vão para além até do papo de saúde. Então é sempre um convite à abertura e a conversar sobre quaisquer assuntos. Bem, se a gente for pensar então agora, nos encaminhando aqui para o final da nossa fala, e não só pensando na saúde da mama, não pensando apenas no Outubro Rosa, mas pensando na nossa saúde como um todo, né? Quais seriam 7 pontos importantes que nos fariam chegar a um momento de melhor saúde, agora ou mesmo preparar e manter o nosso corpo bem para a saúde no futuro, né? Se a gente fuma, e seja tabaco, seja cigarro eletrônico, que anda sendo muito frequente,
O número 1 seria justamente parar de fumar, ou nem começar, né? A gente sabe que o tabagismo, então, de novo, ele é um fator de risco para o câncer de mama, e ele é um fator de risco para diversos outros cânceres. Na verdade, é raro o tabagismo não estar na lista de fator de risco de qualquer câncer do organismo. E, aproveitando e falando sobre o cigarro eletrônico, existe ainda muita dúvida em relação a ele. A gente não sabe até onde os danos podem acontecer. Já está claro que eles acontecem, mas até onde, né, o quão danoso ele pode ser ou não, ainda é uma dúvida e está sendo estudado. Então, se manter longe dessas substâncias é valioso para a nossa saúde. Além disso, é claro, a prática de exercício físico, né? O exercício físico, ele nos ajuda a ter um melhor sono, a ter mais massa muscular, dessa forma a ter um metabolismo mais ativo, a ajudar no controle do peso, do colesterol, a evitar diabetes, pressão alta, enfim, é um grande tesouro, né? É um grande remédio, na verdade, uma super prevenção. Bem, então a prática de exercícios físicos, e uma dúvida que pode surgir é, talvez, quanto de prática de exercício físico? Às vezes, se a gente tem uma meta, fica mais fácil de palpar, né? Então, a Sociedade Americana de Cardiologia costuma orientar uma prática de aproximadamente 150 minutos por semana de exercício aeróbico, né? Então, que pode ser distribuído da maneira com que ficar melhor, né, na sua agenda, mas talvez tendo uma meta, isso fica mais palpável de ser alcançado. Além disso, lado a lado com o exercício físico, é claro, uma alimentação equilibrada. O sobrepeso e a obesidade hoje são extremamente frequentes. Isso está relacionado ao sedentarismo e está relacionado a alimentos muito palatáveis, a alimentos muito industrializados, a falta de tempo para cozinhar. Então, estar atento ao que a gente ingere, está colocando como combustível para dentro do corpo, é claro, vai se refletir na nossa saúde a longo prazo. Junto a isso, o sono, que é tão valioso e por vezes ele é tão roubado na nossa rotina de trabalho intenso, de vida pessoal. Então, para a maioria das pessoas, uma quantidade boa de horas de sono por noite está entre 7 e 9 horas. É importante você conhecer qual que é a sua quantidade de horas adequada. Eu sempre convido vocês a pensarem assim, quando você estiver de férias, dorme alguns dias sem despertador, né? E aí, geralmente, você vai ver a hora que você dormiu, a hora que você acorda, você começa a observar que o seu corpo dorme uma quantidade de horas contínuas e acorda espontaneamente. Geralmente, essa é a quantidade que o seu corpo precisa para se sentir restaurado. Então, entender o seu sono e buscar trabalhar e ir em busca dessa meta de horas de sono por noite é essencial a longo prazo para a saúde. Da mesma forma, reduzir a ingestão de álcool ou até zerar, e também cuidar da saúde mental, né? Então, aqui praticar a atenção plena, o mindfulness, ou mesmo tudo que faça você parar o momento presente e olhar um pouco para si mesma e reduzir níveis de ansiedade, que também é algo tão frequente atualmente, faz com que a gente cuide da saúde mental. Então, a gente está falando muito aqui do corpo, dos órgãos, mas dentro desse corpo mora uma mente, que assim como o corpo também deve estar saudável. E por fim, é claro, e num ponto aí paralelo de cuidado, nos procure, né? Vá ao médico ao menos uma vez ao ano, justamente para ser examinada, para que esse conhecimento técnico também te ajude a cuidar de você mesma, né? Então, através de informação de qualidade, através do exame físico presencial e além disso, com os exames de rotina que são solicitados, né? Para você fazer no laboratório, enfim, e olhar e dar essa olhada geral na sua saúde. Aqui eu convido vocês a prestarem atenção nesse ponto. Dessas 7 recomendações que eu trouxe, vejam, 6, na verdade, dependem de nós mesmas, né? Então, aqui na OI a gente está sempre com esse olhar de dar autonomia, dar informação, dar conhecimento de qualidade para que vocês tenham a própria autonomia para cuidar de si mesmas e entenderem o quão importante é cuidar da sua saúde como mulheres. Bem, curiosidades finais ainda sobre o câncer de mama. Então, como eu falei lá na frente, 1% dos tumores de mama ocorrem em pessoas do sexo masculino. Então, sim, caroços, nódulos em mamas masculinas merecem muita atenção. Isso pode acontecer, tá? Um dado otimista é que com o advento da campanha do Outubro Rosa, então houve um aumento de 37% das mamografias realizadas. Isso significa que a gente aumentou o rastreamento, a gente aumentou a chance de encontrar cânceres precocemente. E aí é que está o valor de procurar algo sem estar sentindo nada. Justamente porque quando é descoberto no início, o câncer de mama, ele tem 95% de chance de cura. E quando a gente está diante do câncer que mais mata mulheres no mundo, e a gente tem essa chance de cura de 95%,
Sim, devemos rastrear. Sim, devemos cuidar disso e fazer mamografia. E é para isso que a gente está aqui esse mês, lembrando desse ponto. Bem, como mensagem final, eu acho que nesse nosso bate-papo aqui, que a gente vai continuar, é justamente isso, não esperar ficar doente para olhar para a saúde, e sim trabalhar com passos de prevenção. Muito bem, como que nós da OIA podemos ajudar ao longo do que eu falei até aqui, né? Talvez vocês conheçam já ou já foram percebendo o jeito OIA de cuidar. Se você precisar de ajuda, aqui você consegue, através do QR Code, entrar em contato com a nossa equipe, e lá você vai encontrar profissionais da área da saúde, essa equipe multidisciplinar que é formada por psicólogo, por biomédicas, por enfermeiras, justamente para você já começar a se sentir cuidada e muito bem cuidada desde o primeiro contato com a gente, até chegar aqui no atendimento médico e se sentir acolhida sempre do início ao fim. Bem, agradeço super a atenção de vocês. Agora a gente vai ter um momento também de abertura para dúvidas. Espero poder ajudá-los. Obrigada. Sensacional, doutora. Muito boa apresentação. É incrível. Muito obrigada por topar participar com a gente nesse webinar. E agora a gente vai para aquele momento da abertura para as dúvidas. Então, eu deixo o convite, caso alguém queira participar online com a gente e trazer uma dúvida, ou compartilhar alguma experiência também, é só levantar a mãozinha, esse ícone que fica aqui embaixo na barra do Meet, e a gente libera a participação de vocês aqui online. Mas eu vou começar com umas perguntinhas que já estão disponíveis no link que a gente mandou no chat, que são perguntas anônimas, e uma delas é a seguinte, doutora: existe risco de um cisto se tornar um tumor? Eu tenho muitos cistos nas mamas, mas até então apenas benignos. Sugere alguma uma investigação em menor intervalo de tempo? Boa pergunta. Cistos e nódulos são achados muito frequentes de ultrassom em mamas jovens, né? Geralmente mulheres com 20 e poucos, 30 e poucos anos que fazem ultrassom, às vezes até mais também. Então, essa pergunta é ótima. Os cistos, na verdade, eles são, eu costumo explicar como se fossem bolinhas de água, né? Geralmente o conteúdo ali dentro é líquido ou mesmo gorduroso, um líquido um pouquinho mais grosso, mais espesso. Então, assim, cistos, de um modo geral, eles nascem cistos, eles morrem cistos, né? Muitas vezes eles são dinâmicos, como eu falei, a mama é um órgão dinâmico, e muitas vezes eles são até reabsorvidos. Você faz num ano, ele tá lá, no outro ele não tá mais, tá? Tem um tipo específico de cistos, veja bem, que são microcistos, né? Quando tá essa descrição, como se fossem pequenininhas bolinhas de água agrupadas, eventualmente, lá no laudo vai estar escrito uma classificação 3, 4, dependendo do aspecto, né, em que ela se caracterizar. E aí, às vezes, naquele momento já vale um outro exame complementar, dá uma olhadinha com um pouco mais de cuidado. Agora, um cisto único, sozinho, ele não é um achado que traz preocupação para a mama. Respondi a pergunta? Perfeito, acredito que sim. Englobou toda a questão aqui. Então, ótimo. A próxima pergunta é a seguinte: fui no médico, pedi exame de rastreamento, mas o médico disse que eu sou muito nova e não preciso, porém eu tenho muitos casos na família. O que você me sugere fazer? Tenho 27. Boa. Essa pergunta é valiosa e traz uma grande discussão. Vamos lá. Como eu estava falando agora, quando vamos pensar assim em grande escala, escala Brasil, escala mundo, e aí eu estou falando assim daquelas reuniões em que sentam a equipe do Ministério da Saúde ou a equipe da Sociedade Americana de Mastologia, e tem que criar protocolos mundiais, protocolos que envolvem muitas pessoas. Isso envolve vários critérios, né? E claro, a sugestão do rastreamento para o câncer de mama, como é um câncer que acomete geralmente mulheres acima de 45, 50 anos, ele geralmente vai convidar que essa faixa etária faça de fato a procura pelo câncer de mama com mais atenção. E aí as mulheres de 20, 30 ficam como, né? É claro, carro-chefe, o exame físico, ser examinado em consulta, e aí entra o que sai desses grandes protocolos que são pensados mundialmente e entra para o nosso 1 a 1 aqui no consultório, o nosso tete a tete. E cabe a nós, do lado de cada mesa, olhar para essa mulher, olhar para a idade dela, para o histórico familiar dela, para os fatores de risco dela e individualizar esses protocolos. Então, sim, talvez essa mulher ela precisa ter a mama olhada com mais atenção. Será que vale um ultrassom? Né? Então, depende, talvez, se o seu médico falou que você não precisa de rastreamento e na sua idade a mamografia não faria sentido, porque ela não vê bem mamas jovens, mamas assim tão jovens, mas talvez se ele me disse que não precisaria nenhum ultrassom, pode ser que ele sentiu muita tranquilidade em escutar o teu histórico de saúde, em te examinar e ver que esse risco é tão pequeno que não valeria a pena. Agora,
você falou que tem um histórico familiar positivo aí. É muito importante entender quem foram as mulheres que tiveram esses cânceres, qual é o grau de distância delas com você e com que idade esses cânceres foram diagnosticados. Então, algumas perguntas vão ajudando. Outras mais também, tá? O tipo de câncer, qual foi o tratamento que fez, a gente começa a sacar pistas e entender se tem um padrão genético ou não. Inclusive, aqui eu já deixo um parênteses dizendo que, eventualmente, algumas famílias carregam alterações genéticas que favorecem não só o câncer de mama, mas cânceres em outros órgãos. Então, famílias em que aparecem muitos cânceres nesses locais, mama, útero, ovário, em homem, próstata, intestino e pâncreas, isso pode fazer parte de um grupo de cânceres que tem por trás, tem como plano de fundo uma alteração genética nessa família. É raro, tá, gente? Isso aqui não é para deixar ninguém ultra preocupado, mas são pontos que o médico tem que questionar e individualizar esse rastreamento. Perfeito, doutora. Muito obrigada. A próxima pergunta é a seguinte: para quem tem familiares de primeiro grau com câncer, não de mama, a indicação é um rastreio mais rigoroso? Essa indicação ela permanece? Depende do câncer. Quando é câncer de mama, se você, falando do câncer de mama, tá? Se você tem uma familiar de primeiro grau, sua mãe, sua irmã, ou enfim, no caso, se fosse uma filha, com câncer de mama, principalmente diagnosticado ali antes dos 45, antes dos 50 anos, merece um rastreamento especial, tá? E nesses casos, qual que costuma ser o rastreamento inicial? Ele pode ser tanto uma antecipação da mamografia, do tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, minha mãe teve câncer de mama aos 43 anos. Então, ao invés de eu começar a fazer a minha mamografia, que eu faria aos 40 apenas, eu vou começar 10 anos antes da idade com que a minha mãe descobriu o câncer dela. Ou seja, eu vou começar a fazer mamografia e rastreamento, enfim, né? Esse exame vai ser individualizado com 33, 10 anos antes, justamente para ver se eu tiver, eu pego alguma lesão inicialmente. Agora, quando são outros cânceres, os cânceres em geral, eles, apesar de carregar todos a palavra câncer, eles têm comportamentos muito peculiares. E aí a gente teria que entender qual câncer é, em qual idade que foi, em qual familiar que foi, para poder dar um direcionamento melhor do rastreamento. Perfeito. Próxima pergunta, doutora, é sobre contraceptivo. O uso de contraceptivos pode aumentar o risco de câncer de mama ou ginecológico para quem tem histórico na família? Boa pergunta também. Essa resposta não está super consolidada, é importante a gente falar isso, mas quando a gente tem histórico de câncer de mama hormonal, que é um subtipo, é um tipo específico de câncer de mama, a gente questiona se o uso de hormônio externo do organismo poderia favorecer isso ou não, tá? De um modo geral, eu prefiro responder que a medicina não entrou numa conclusão concreta sobre essa resposta. Ok. E por último, a terapia de reposição hormonal. Acho que tem muita relação com essa questão da pergunta anterior. Ela também aumenta o risco de câncer? Boa pergunta. De novo, a gente tem que olhar. É, esse, esse grande medo, né, da terapia hormonal no momento da menopausa e o câncer de mama é um medo justificável, de certa forma. Existia um estudo que se chamava WHI, essa é a sigla dele. Se eu não me engano, foi na década de 80, 90, por aí, que justamente pegou e foi testando, né, grupos com terapias hormonais. E esse estudo ele foi interrompido em determinado momento, porque começou a se perceber que as mulheres de um grupo estavam tendo mais câncer de mama. Estou explicando aqui de uma maneira mais objetiva, né? Então, para tudo, gerou meio que um pânico geral e esse receio e essa associação que entrou no conhecimento popular aí no inconsciente coletivo, como se terapia hormonal causa câncer de mama, né? Hoje, a gente cada vez mais ama a terapia hormonal pós-menopausa, a gente sabe que ela ajuda a saúde do coração, ajuda a saúde óssea, ajuda o bem-estar psíquico, enfim, toda a saúde sexual. E a gente tem que, antes de começar uma terapia hormonal, sim, olhar para a saúde da mama, olhar para esse histórico, porque exatamente, mesmo que esse estudo que eu falei, ele foi um pouco desmistificado depois, a gente perdeu esse medo, digamos assim, alguns grupos de risco para câncer de mama, eles têm que ser olhados com cuidado e repensar qual tipo de terapia hormonal essa mulher vai fazer, por,
por onde que qual tipo de hormônio ela pode ou não pode receber, né? Será que ela pode receber por exemplo, um que não é hormônio, um derivado de planta, como uma possibilidade, ao invés do hormônio real? Ou não, na verdade, a história familiar dela não é tão preocupante, ou a história pessoal, e ela pode receber a terapia hormonal convencional, mas ser observada de perto, né? De novo, tem que entender o caso da paciente. Agora, mulheres que tiveram câncer de mama, hormonal principalmente, geralmente não vai ser usado terapia hormonal com elas. Doutora, muito obrigada, foi Obrigada sensacional. foi um prazer estar Foi aqui. incrível. E obrigada a todos também que puderam participar com a gente nesse webinar. Desejo para vocês uma ótima noite e um bom descanso. Boa noite, gente.